Salve, torcida corintiana. Bom, vou estar fazendo um vídeo aqui para estar falando sobre Copa Sul-Americana. Mudei de ideia, tá, pessoal? Vou ainda estar fazendo uma live específica e estar falando para vocês o porquê que eu mudei de ideia em relação aí o meu pensamento sobre a Copa Sul-Americana. Mas isso agora não vem ao caso. Fica para outro dia, para outra hora. Mas queria estar falando um pouquinho desse jogo entre Estudiantes e Corinthians, porque foi um jogo emblemático, tá? Não só pela classificação do Corinthians, mas por tudo que aconteceu nesse jogo. Bom, antes peço por gentileza para você deixar seu like, se inscrever no canal Fiel Timão. Conto com a ajuda de vocês para a gente continuar crescendo aqui, para a gente estar alcançando mais pessoas, tá? Conto com a ajuda de vocês para fortalecer o nosso trabalho. Bom, gente, começando aqui a falar, né? Trave corintiana, trave amiga. Se não fosse essa trave, hein, rapaziada? Se não fosse essa bendita trave, o que seria do Corinthians ontem contra o Estudiantes? Uma classificação que podemos dizer na cagada, na sorte, por conta principalmente da trave. Como vocês podem ver aí na tela, Benedetti deu a primeira na trave aí nos 37 minutos do primeiro tempo. O Rollheiser, né, que é o camisa 10, o craque, que inclusive até perdeu o pênalti, né? O Rollheiser aí, que o Cássio acabou pegando a cobrança dele aí, meteu a segunda bola na trave do Estudiantes aos 38 do primeiro tempo. Então foi uma atrás da outra, né? 37 do primeiro tempo com o Benedetti, 38 do primeiro tempo com o Rollheiser. E aí, os 10 do segundo tempo, com o mesmo Rollheiser, a gente tomou outra bola na trave, né? Ele meteu duas bolas na trave no jogo. E depois, aos 27 do segundo tempo, o Ascaciber meteu a quarta bola na trave do Estudiantes. E como se não bastasse, nas próprias cobranças de pênaltis, o Estudiantes acertou a trave. O Lolo, né, na quinta cobrança de pênalti, acabou acertando a trave. E o mesmo Ascaciber, que já tinha acertado a trave no segundo tempo, também acertou a trave nas cobranças de pênalti. Bom, gente, talvez a protagonista do jogo foi a trave. Então, o Corinthians, ele classificou, né? Muito por conta disso, do Estudiantes ter aí acertado a trave várias vezes, né? A gente teve uma trave amiga na noite de ontem, e o Corinthians passou aí para a semifinal muito por conta disso, né? Aí, como se não bastasse, pessoal, a gente tem um gigante, a gente tem um excelente goleiro, a gente tem o nosso ídolo, o nosso gigante Cássio, para estar salvando a gente, como sempre, nos pênaltis, né? Acabou pegando uma cobrança de pênaltis aí do Rollheiser, né? Outras duas acabou acertando a trave. E o Corinthians acabou errando uma única cobrança que foi com o Giuliano. Tinha que ser ele, né? É impressionante. O Giuliano já não ajuda dentro de campo e até nos pênaltis, nem pênalti mais ele acerta, né? Impressionante. E aí, a gente conta com o Cássio, né? Que eu vou além, tá? O Cássio não só pegou a cobrança de pênalti do craque do Estudiantes, né? O Rollheiser, o camisa 10, mas o que ele pegou no tempo normal foi um absurdo. Salvou o Corinthians de ter tomado aí não só uma goleada, mas seria um vexame. Seria 4, 5, talvez 6 para o Estudiantes, se não fosse o Cássio e se não fosse a trave, que eu falei agora há pouco. Então, assim, pessoal, mostra o que foi a classificação do Corinthians, né? Uma classificação mais contando com a sorte, contando com a trave, contando com o Cássio, do que com o futebol. Porque futebol não existiu, pessoal. Futebol não teve. Quer dizer, teve do lado do Estudiantes. Do Corinthians, zero. Faltou futebol, não teve futebol. Entendeu? O que teve foi uma trave amiga e o Cássio aí, o nosso gigante, sendo o herói nos pênaltis, né? Sendo o protagonista como sempre, né? Mas um dado curioso aqui é as estatísticas aqui do que foi o jogo, né? Do Estudiantes para cima do Corinthians, né? 30 chutes no gol do Corinthians contra só 7 do Corinthians. 11 chutes acertando o gol, né? Aí contra um só do Corinthians. Precisão de passes aí 36,7 do Estudiantes contra 14,3 do Corinthians. 5 chutes defendidos aí do Estudiantes contra 3 aí do Corinthians, entendeu? E assim, gente, é lamentável, né? É lamentável aí 4 bolas na trave, né? Que eu já citei agora há pouco, né? É ridículo, né? Isso aí que foi aí o jogo de ontem. Foi um massacre, foi um banho de bola que o Corinthians tomou aí do Estudiantes.
Pelo amor de Deus, o Corinthians não viu a cor da bola. O Corinthians foi massacrado pelo Estudiantes. Volto a repetir, contamos com a sorte. Foi na cagada essa classificação. Essa é a palavra que resume aí o jogo de ontem contra o Estudiantes, tá? E aqui, gente, algumas insatisfações aí já começam a aparecer no elenco do Corinthians, né? O Rojas aí, o Fausto, bem satisfeitos aí, criticaram, né? O jogo do Corinthians praticado de ontem. Não gostou, ó, não me recordo de ter sofrido tanto em uma partida. Não estamos felizes com o nosso rendimento em campo. Rojas pós-jogo contra o Estudiantes para o Diário Olé. E aí o Fausto Vera na bronca aqui também, ó. Feliz por ter classificado, né? Mas o futebol nem sempre é justo. Hoje a sorte esteve conosco, mas nem sempre vai ser assim. Ela pode estar contra nós. A gente tem que trabalhar mais. Tá aí, né? Contra fatos no argumentos aí. Rojas e Fausto aí, os dois gringos aí do Corinthians aí, nada satisfeitos, né? E resumiram bem, né? O que foi o jogo de ontem. Realmente, o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Rojas, coitado, ficou o jogo inteiro para ficar marcando lateral. E aí vai ter gente que vai criticar o Fausto que não jogou nada. Mas também o Luxemburgo coloca o cara para marcar lateral, aí não dá. E até o Fausto, né, que vem numa fase ruim, né, não vem jogando com frequência, perdeu aí titularidade no time, né? Até ele se queixou, até ele reclamou aí da partida bem abaixo do Corinthians. E realmente, gente, eles não estão exagerando. Foi isso mesmo, entendeu? Corinthians não viu a cor da bola, Corinthians assistiu o Estudiantes jogar, entendeu? Deu a bola para o Estudiantes, ficou só lá atrás, todo recuado, né? E, gente, eu tô sem acreditar. Eu nem sei como o Corinthians saiu classificado da Argentina, tá? Corinthians, né, que costuma ser um exterminador de argentinos, né? Costuma aí ser um time brasileiro pedra no sapato dos argentinos, né? Um dos poucos times aí a eliminar argentinos na casa deles, né? O Corinthians consegue esse feito histórico, mas longe de praticar um futebol ideal, né? Um bom futebol aí que para mim faltou e faltou muito, tá? Não só contra o Estudiantes, tá? Já deveu futebol contra o News Old Boys, viu? Que o Corinthians aí jogou com o regulamento debaixo do braço, não conseguiu fazer um bom jogo na Argentina contra o News, mas conseguiu sair com a classificação, arrancou um empate lá. E contra o Estudiantes foi um vexame, foi um papelão que aconteceu, foi inadmissível, né? Corinthians aí que simplesmente assistiu Estudiantes a jogar e parece que o Corinthians realmente não foi para jogar bola na Argentina, entendeu? E isso é muito da postura do Vanderlei Luxemburgo, né? Aí ele tem parcela de culpa. Inclusive, por em falar em Vanderlei, gente, aqui para a gente finalizar o vídeo para não ficar muito longo, saiu aqui uma notícia do meu timão falando realmente sobre o bastidor aí do Luxemburgo aí, entre os jogadores, principalmente aí a treta aí com o Bruno Maziotti, né? E aqui fala, ó, nem mesmo a sofrida classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana deve amenizar o clima nos bastidores do Corinthians. O ambiente interno é marcado pelas divergências entre Luxemburgo e Bruno Maziotti e pode se intensificar nos próximos dias após o desempenho ruim da equipe alvinegra em La Plata. Os jogadores presenciaram uma das ríspidas discussões entre o treinador e o chefe do núcleo de saúde e performance e não aprovaram a situação. Inclusive, ficaram ao lado de Bruno Maziotti nesse caso. Olha aí, nem os jogadores mais abraçam aí o Luxemburgo, não são a favor do Luxemburgo, entendeu? O próprio chefe aí da saúde e performance, o Maziotti aí, também é contra o Luxemburgo. Então não tem mais clima, gente, não tem mais ambiente para o Luxemburgo. E aqui eu fiz questão de colocar fora a Luxa e fora do Ilho, porque os dois os maiores culpados, entendeu? Por esse atual momento conturbado, por esse atual momento ruim do Corinthians. Não é uma classificação, gente, para a semi de Sul-Americana que vai tá lindo e maravilhoso, que vai apagar tudo que vem acontecendo no Corinthians, longe disso. Que nem o Fausto falou, a sorte está conosco, mas até quando? Uma hora a sorte abandona a gente. A sorte não é para sempre, entendeu? Por enquanto estamos com ela do nosso lado, a nosso favor. Mas até quando? Uma hora ela abandona, entendeu? E para mim, gente, esses dois aqui tem culpa, tá? O Duílio, por conta do desmanche do Corinthians porque não reforçou a equipe do Corinthians, e o Luxemburgo porque não consegue dar um padrão tático para a equipe, entendeu? Erra nas escalações,
entendeu? Não consegue escalar o jogador na posição certa, não consegue fazer a equipe jogar o mínimo de decente dentro de campo. Esse time não consegue render dentro de campo, não consegue jogar bem. É um time covarde, é um time acovardado, é um time retranqueiro, é um time que simplesmente não consegue ter nem a posse da bola, não consegue trocar 3 passes, dar a bola para o adversário, não consegue malemar chutar no gol. Isso tudo eu tô falando tanto dentro de casa e fora de casa. O Corinthians tá ruim, gente, não é só fora de casa, não, em casa também, tá bom? Ele joga menos pior em casa, mas não tá jogando bem também em casa, não, viu? A gente viu isso principalmente contra o Goiás, no último jogo aí, do Brasileirão aí, recentemente que teve, né? Que a gente conseguiu a proeza de quase perder pro Goiás e empatamos lá no finalzinho do jogo, que teve que entrar o Renato Augusto, né? Para ajudar a gente. E o Maicon também, né? Inclusive. Mas assim, pessoal, é fora Luxo e fora do Ilho, tá, gente? Não dá, gente. Não dá pra continuar esses dois aí sabotando o Corinthians, entendeu? Só para deixar bem claro, ainda continuo afirmando que o Duílio é o maior culpado, mas agora acabou a paciência com o Luxemburgo. Antes eu até defendia o Luxemburgo, tentava dar um voto de confiança para ele, tava apoiando o Luxemburgo, mas agora deu, gente. Agora, ó, deu, acabou a paciência, acabou a paz. Não dá, gente. Não dá, velho. Luxemburgo não consegue fazer esse time render. Aí vai ter gente que vai falar que a culpa é do Duílio. Gente, o Duílio, ele é o maior culpado, mas não isenta a parcela de culpa que o Luxemburgo também tem no processo. Porque o Christian Barleta, eu não vou me esquecer, não. Foi o Luxemburgo aí que fez o Barleta sair, entendeu? O Luxemburgo deixou claro que não queria contar com o futebol do Barleta, inclusive não colocava o Barleta para jogar, nem relacionava o Barleta para os jogos. Então eu não vou esquecer disso, não. Poderia ter um Barleta aí no ataque do Corinthians hoje, para estar substituindo aí o Yuri Alberto, o Adson, entendeu? Que o Yuri Alberto ele tá no Corinthians, mas ao mesmo tempo não tá, né? Porque não consegue jogar bem. O Adson, que era uma peça importante ali no time titular, saiu, poderia ser o Barleto substituto. Poderia estar jogando hoje perfeitamente nesse time do Corinthians. E culpa do Luxemburgo, entendeu? Culpa do Luxemburgo. Muito moleque bom da base aí promissor que poderia estar no time titular, como o Vitor Mir, lateral esquerdo, como o Breno Bidon, entendeu? O próprio Arthur Souza poderia ser o nosso centroavante hoje no lugar do Yuri Alberto. Culpa do Luxemburgo, que não subiu os meninos aí pro profissional, entendeu? O próprio Rian poderia estar jogando essa Sul-Americana aí no meio de campo do Corinthians aí, entendeu? No lugar do senhor Juliano, né? Né, Luxemburgo? Que você tanto insiste, que você vai ficar abraçado com ele aí. Então, gente, volta a repetir. Duílio é o maior culpado de tudo que vem acontecendo, mas não isenta a parcela de culpa que o Luxemburgo também tem, pelas suas teimosias em alguns certos jogadores, né? Ele saca o Wesley do time, que era para ser o titular, era para ser o substituto do Roger Guedes, escala errado o time do Corinthians, não dá padrão tático para o time do Corinthians, coloca uma postura covarde, patética para o Corinthians jogar aí dentro de campo, e aí não importa se é em casa, se é fora de casa. Quer dizer, fora de casa é pior ainda. Mas até em casa o Corinthians não consegue jogar bem mais. Então abre o olho, Duílio. Mais uma vez você tem uma oportunidade de você arrumar as suas cagadas. E tá aí, ó. Tite, Mano Menezes, estão livres aí, ó. Só esperando aí um convite. Ah, Felipe, mas o Duílio já chamou o Tite recusou. Tenta de novo. Tenta quantas vezes for necessária para convencer o Tite para assumir aí. Agora tem o Mano Menezes também. Olha só, hein, gente, quem diria? Eu aqui, que sempre critiquei os últimos trabalhos do Mano Menezes, que sempre fui contra o Mano Menezes voltar, até que não acho uma ideia tão ruim assim, viu? Mano Menezes voltar, porque eu duvido que o Mano Menezes seja pior do que o Luxemburgo hoje. Eu duvido, gente. Eu duvido, porque naquele Internacional sem os reforços estrangeiros chegar, o Mano Menezes tirava leite de pedra do Inter. Foi até vice-campeão brasileiro ano passado com o Inter, tá? Tudo bem, cometeu algumas mancadas lá no Inter, né? Mas eu duvido que o Mano Menezes seja pior do que o Luxemburgo hoje. Eu duvido, gente. Eu duvido. Pelo menos um padrão tático ele vai dar pro Corinthians aí. Pelo menos a gente vai ter um pouquinho de posse de bola. Pelo menos a gente vai ter uma defesa melhor montada aí, melhor
estruturada, né? Melhor aí organizada aí, não só a defesa, mas como o time. Pelo menos padrão tático ele vai dar, posse de bola e tudo mais. Eu duvido que o time do Corinthians hoje jogue pior do que tá jogando com o Mano Menezes. Aí eu não sei quem vai trazer, entendeu? Eu traria um técnico que conhece o Corinthians e conhece os jogadores. Para mim, ou é Tite ou é Mano Menezes. Lógico que minha primeira opção sempre vai ser o Tite. Mas se o Tite realmente bater o pé e não quiser assumir o Corinthians, vai atrás do Mano Menezes. Conhece os jogadores, conhece o Corinthians principalmente. Faz um contrato aí que seja aí de até o final do ano aí, com opção de renovar por mais um ano, dependendo se bater metas. Conversa com os dois presidentes aí, tanto Augusto Melo e tanto André Negão aí, né, que vai ser um dos dois, o presidente do Corinthians, né? Conversa com os candidatos e propõe a ideia. Se o Mano Menezes não quiser o contrato de assumir o Corinthians até final do ano, dá um ano de contrato para ele, entendeu? É o que eu penso, gente. Agora, com o Luxemburgo, gente, eu sei que a gente não vai ser campeão dessa Sul-Americana. Se continuar com esse futebol patético, ridículo, se continuar com esse futebol medonho, com esse futebol ultrapassado, com esse time acovardado, esse time que vê o adversário jogar, que é agredido o tempo todo e malemar chuta no gol, que dá a bola para o adversário, um time sem padrão tático, uma salada de fruta dentro de campo, uma bagunça total. Não vamos poder sonhar com o título da Sul-Americana. E, gente, caiu do céu. Essa Sul-Americana caiu do céu e caiu no colo do Corinthians. Vamos aproveitar, Duílio. Mais uma vez, cai uma boa oportunidade no colo do Corinthians. Se não fosse o seu amadorismo e sua teimosia, Duílio, a gente poderia estar hoje numa final de Copa do Brasil. Se não fosse a sua incompetência. Mais uma vez surge uma oportunidade no colo do Corinthians. Essa Sul-Americana pode ser nossa, mas vai depender de você, Duílio. De novo, Duílio, você vai insistir com um técnico que não tá dando certo? Outra escolha errada, né, Duílio? Inclusive, na época, eu até fiz vídeo, né, falando que eu não era a favor do Luxemburgo, que eu tinha minha preocupação, eu tinha meu medo em relação ao Luxemburgo, porque eu achava, assim, um técnico ultrapassado, mas que no meio desse processo eu tentei dar um apoio, eu tentei dar um voto de confiança, eu tentei defender o Luxemburgo, mas não adiantou, gente. Não adianta. Realmente, o cara tá com a cabeça lá em 1990, entendeu? O cara acha que o futebol não precisa estudar, não modernizou, não mudou nada, e a gente tá pagando o preço aí porque a gente vem sendo humilhado e amassado pelos adversários. Só que os resultados escondem, né, gente? Escondem muita coisa. Maqueia tudo, né? Será, Duílio, que você vai esperar de novo a gente ser eliminado para aí sim você mandar o Luxemburgo embora, trocar de técnico? Porque você só faz escolha burra, Duílio. Você só escolhe errado. Primeiro com o Silvinho, depois com o Lázaro, aí agora com o Luxemburgo. Só cagada, Duílio. Vê se acerta uma para nós, amigão. Para salvar a temporada com quem sabe esse título da Sul-Americana. Que aí você pelo menos sai com um pouquinho de dignidade. Que aí talvez a gente mude de ideia e não te considere o pior presidente da história. Que a gente começa a pensar um pouquinho com certa razão aí, né? Tira a emoção de lado e um pouquinho de razão. E a gente te dê algum mérito aí na sua gestão. Mas agora, Duílio, se você insistir com essas burrices e teimosias suas, se você for incompetente mais uma vez e não mandar o Luxemburgo embora, você vai ficar mais marcado ainda por ser o pior presidente do Corinthians. Porque até agora só cagada, Duílio. Para não falar que você só fez cagada, a única coisa decente que presta que você fez foi ter aliviado a folha salarial, que você mandou vários pereba, bagre embora para aliviar a folha para trazer jogadores melhores. Mas tirando isso, Duílio, você só fez lambança. De novo, cai uma oportunidade no seu colo, Duílio. Tem bons técnicos livres no mercado para você contratar, que conhece o Corinthians, conhece os jogadores. E aí, Duílio, a pergunta que não quer calar: vai errar de novo? Vai ser burro de novo? Vai ser incompetente de novo? O Dorival estava livre no mercado, estava louco para treinar o Corinthians, só esperando uma ligação sua. Você não ligou. Você preferiu o Tite, que falou um não bem na sua cara, e depois você fechou com o Luxemburgo. E agora tem o Tite de novo livre, né? Que ele não conseguiu nada lá na Europa, ao que tudo indica não vai conseguir.
né? E tem agora o Mano Menezes, que são dois técnicos aí, que conhecem o Corinthians e conhecem os jogadores. Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar, tá? Ainda vou fazer mais conteúdos falando de Sul-Americana, né? Volto a repetir, mudei de ideia em relação à Sul-Americana, mas vou trazer uma live para estar justificando para vocês, estar falando por que eu mudei de opinião, mudei de ideia em relação à Copa Sul-Americana. Agora o Corinthians tem que priorizar, né? É o título que está mais perto do Corinthians conquistar. É a única chance do Corinthians conseguir classificar para outras competições para o ano que vem, porque para Brasileirão eu acho quase que impossível, eu acho muito difícil. Só se conseguir uma reação aí histórica aí, uma campanha de campeão no segundo turno para poder pegar um G6, um G8, porque as equipes dispararam na frente do Corinthians ali. Muitas das equipes só tem um Brasileirão para disputar, tão bem na competição, acho pouco provável tiver vários tropeços essas equipes que estão na frente do Corinthians. Então é isso, pessoal. A Sul-Americana, volto a repetir, caiu no colo do Corinthians. E a pergunta que não quer calar: o Corinthians vai segurar bem essa Sul-Americana? Vai abraçar essa competição? Com todas as letras e com toda a convicção, eu falo. Se o Luxemburgo continuar, a gente não ganha essa Sul-Americana. A gente, de duas, uma. Ou é eliminado pelo Fortaleza na semifinal, ou perde a final para quem quer que seja. Se é Defensa e Justiça, se é Botafogo, se é LDU ou se é o São Paulo. Tá bom? Essa é a minha opinião aí. Mas não gostei nada do que eu vi ontem. Feliz pela classificação, mas insatisfeito pelo desempenho do Corinthians. Porque aqui não é resultadista, não. Aqui o canal Fiel Timão é um canal que observa tudo, principalmente o desempenho, principalmente o que vem acontecendo realmente aí no clube, que pouca gente tem coragem de falar, né? E aqui o Fiel Timão não passa pano. Tá bom, pessoal? É isso então. Fora Luxemburgo, tá? Acabou a paz, acabou a paciência, não aguento mais. Tentei defender, tentei dar o voto de confiança, tentei dar apoio, tentei acreditar, mas me iludiu, gente. Não dá mais. Chega de Luxemburgo, pelo amor de Deus. Se continuar ele aí, a gente é fadado ao fracasso, né? Treinador ultrapassado, né? Com ideias fracassadas, treinador com ideia perdedora, que ainda tem coragem ainda, gente, de falar na entrevista coletiva que entrou para perder o jogo, gente. Esse é o nosso técnico. O Corinthians merece um técnico desse? Eu acho que não, né? Olha quem que é o nosso técnico. Um cara que fala na entrevista coletiva que entra para perder porque é estratégia. Patético, né? O Luxemburgo falar isso na entrevista coletiva é tão patético como o time dele dentro de campo, que ele coloca aí a postura. É isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo aí, deixa seu like, deixa seu comentário aí o que você achou aí desse jogo aí do Corinthians, tá? Se inscreve no canal Fiel Timão, tá? Ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? É isso. A gente se vê ao longo da semana aí. Até mais.